queria saudar a esposa, Irani Félix Viana, e os filhos Grembar, Nayar e Nakatá. Queria saudar e pedir uma salva de palmas para o Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, que aprovou por unanimidade esse título. Isso é histórico, é pioneiro. Se repercutir como deve repercutir, abre uma nova fase de relação entre a sociedade brasileira e os seus povos indígenas, porque nesse gesto está o reconhecimento dos saberes indígenas, e como ele citou Gilberto Gil, quando ele estava citando, eu me lembrei de uma outra música de Gilberto Gil, que ele diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O Conselho fez de Juiz de Fora o melhor do Brasil aqui e agora. Então, parabéns ao Conselho. A nossa secretária de Educação e Formação Artística e Cultural do MINC, Juana Nunes, ao meu amigo Álvaro Tucano, companheiro já de algumas batalhas, e queria saudar todos, pró-reitores, diretores, professores, alunos, Estevão Teixeira, saúdo os músicos que se apresentaram, inclusive ao compositor da bela música em homenagem ao Ailton. Não ficou nada a dever a música do nosso grande Egberto Gismonti, a imprensa, demais convidados. Eu, na verdade, me convidei para vir para esse evento. Quando eu li uma nota no jornal que a Ailton ia receber essa homenagem, eu disse: estou dentro. Por nada eu perderia esse momento. Ver o indígena brasileiro, ainda mais um indígena como Ailton Krenak, alguém de quem me orgulho como brasileiro, receber um título de doutor honoris causa é algo de uma grandeza difícil de mensurar. Os significados deste momento, porque são muitos, o Ailton chamou atenção para alguns deles, farão reverberar muitas influências positivas sobre nosso Brasil. Os orientais dizem que crise sempre tem uma dimensão de oportunidade. Acho que Juiz de Fora abriu uma porta num momento tão difícil para a sociedade brasileira, tão difícil para os povos indígenas, abriu a porta para uma construção de relação respeituosa e afetiva com esse gesto hoje. Mas outros significados certamente se ressaltarão com o tempo. Mas não só isso me enche as medidas. Essa homenagem sinaliza para um Brasil diferente daquele que tanto tem maltratado os seus filhos. Com este ato, os nossos indígenas ultrapassaram uma barreira. Já é grande hoje o número de indígenas graduados como mestrados, doutorado e até pós-doc. Temos hoje um grande número de indígenas escritores e cineastas. Temos ali um grande escritor indígena, reconhecido inclusive internacionalmente, na Feira de Livros de Paris, sua obra foi reconhecida. Cerca de 8 mil indígenas cursam nesse momento o ensino superior no Brasil. Este número é praticamente o dobro de 2010. E não há dúvida de que isso se deve em grande medida à chamada Lei das Cotas, que, embora seja 2012, já havia sido praticada por algumas universidades. Eu não posso deixar de citar a importância do presidente Lula para construir esse reconhecimento e ter aberto essa porta. Não tenho dúvida de que dominar o código do outro, no caso do homem branco, e seus sistemas de representação é algo vital para a conquista da autodeterminação dos nossos povos indígenas. Esse é um importante caminho para que sejam senhores dos seus destinos. Estou convencido de que precisamos dotar os povos indígenas de conhecimentos e de tecnologias que lhe possibilitem relacionar-se com a sociedade contemporânea em pé de igualdade. Mas esse gesto aqui ressalta o outro aspecto. A sociedade brasileira cresce, se torna generosa e maior ao reconhecer os saberes indígenas e trazer para a universidade uma pessoa da qualidade do Ailton Krenak, com todo esse saber coletivo
que ele procurou ressaltar que ele não é só essa homenagem não é só uma homenagem individualmente a ele, mas é uma homenagem a um saber que é uma produção coletiva e, na verdade, são muitos saberes de muitos povos indígenas no Brasil. Tenho ainda muito mais motivo de grande alegria, porque este ato também é uma reverência do saber acadêmico ao saber tradicional. Esse título homenageia um mestre do movimento Encontro de Saberes, projeto nacional que tem o objetivo de levar à academia conhecimentos tradicionais. Além da disciplina Cultura e História dos Povos Indígenas, Ailton ministra a disciplina Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais. Lembro-me que em 2010, no lançamento do projeto Encontro de Saberes, que realizamos com a Universidade de Brasília, sonhávamos com uma universidade permeável, dentro do espírito do Darcy Ribeiro, também aqui citado, ao saber tradicional, aquele que brota da criatividade do conhecimento que vem das ruas e brota há séculos das comunidades indígenas. Modos de pensar e de fazer que trazem novos desafios, exigem a produção de novos conceitos e servem como teste para a validade dos critérios universais que são o instrumento por excelência da cultura formal. Vejo nesse ato também um reconhecimento a esta dimensão do saber. Saber que tanta falta fez para evitar o desastre de Mariana sobre o Vale do Rio Doce, tão caro aos Krenaques. As respostas podem ser universais, mas os caminhos que conduzem a elas são próprias de cada povo. Muitos países pelo mundo afora uniformizaram suas culturas, reduziram ou exterminaram sua diversidade, eliminaram tradições, conhecimentos e ancestralidades, base de grande riqueza cultural. Em um cenário internacional de crescente competitividade e integrada economia de mercado e consumo, o Brasil ainda é um dos poucos países que combinam, ainda que com uma série de tensões, desenvolvimento econômico com exercício de diferenças culturais. Temos mais de 274 línguas indígenas faladas para além do português e dezenas de populações, algumas ainda isoladas da civilização ocidental, que fascinam o mundo inteiro. O Brasil pertence ao restrito grupo de nações que ainda veem sobreviver uma parcela expressiva da diversidade dos povos, línguas, costumes que marcaram o território latino-americano antes e depois da chegada dos europeus. Não bastasse isso, não pode haver democracia no Brasil sem que os povos indígenas nela estejam incluídos. E isso não se pode fazer sem a preservação de suas culturas, de suas tradições, sem a preservação de suas línguas, de suas religiosidades, de suas maneiras de ser e de ver o mundo, sem garantir e demarcar suas terras. O Estado brasileiro ainda não é democrático. Temos de ter consciência disso. O Estado brasileiro ainda é um instrumento de dominação de uma parte da sociedade sobre outra. As instituições, as regras, as leis, o senso comum conspiram todos contra as transformações, mesmo quando se sustentam através do voto. As dificuldades são muitas e de várias ordens. Digo isso porque tenho consciência dos limites do Estado brasileiro e do governo. Sou governo, mas se nele eu não pudesse expor meu pensamento, nele eu não caberia. Com a redemocratização do Brasil, os povos indígenas foram reconhecidos como parte fundamental da nossa nacionalidade. A Constituição de 88, com todos os seus limites, reconhece os direitos dos povos indígenas e determina a demarcação de suas terras. Determina ainda que haja uma forma singular para a prestação de serviços a essas populações.
Me refiro a serviços de saúde, de educação e outros que todos os brasileiros têm direitos reconhecidos na própria Constituição. Os indígenas têm uma singularidade que precisa ser respeitada na nossa sociedade. O trabalho de implantação da política prevista não foi satisfatório nos primeiros anos, mas avançamos. Isso se reflete na demarcação de terra, isso se reflete na saúde, isso se reflete na educação, mas nos últimos anos tem sido grande a pressão de setores dessa elite a que me referi para que o Estado não cumpra seu papel constitucional junto aos povos indígenas. Esse assunto não interessa só aos povos indígenas. A questão indígena interessa a todo cidadão e cidadã de bem do Brasil. Estou convencido de que não há possibilidade de construirmos uma democracia em nosso país se os povos indígenas não virem assegurar os seus direitos fundamentais: direito à terra, direito à cultura, direito à saúde, direito à educação, direito à alegria e direito de ser o que quiserem ser. Os indígenas são parte fundamental da nossa formação. Muito obrigado.